Sobre as memórias, Rubem Alves. Memória é onde se guardam as coisas do passado. Há dois tipos de memória: memórias sem vida própria e memórias com vida própria. As memórias sem vida própria são inertes, não têm vontade. Sua existência é semelhante à das ferramentas guardadas numa caixa. Não se mexem, ficam imóveis nos seus lugares à espera. À espera de quê? À espera de que a chamemos. Ao chegar ao hotel, a recepcionista nos entrega uma ficha para ser preenchida. Lá estão os espaços em branco, onde deverei escrever meu nome, endereço, número da carteira de identidade, do CPF, número do telefone, e-mail. Abro a minha caixa de memória sem vida própria e encontro as informações pedidas. Se desejo ir do meu apartamento à casa de um amigo, eu pergunto: que ruas tomar para chegar lá? Abro a caixa de ferramentas e lá encontro um mapa do itinerário que devo seguir. É da caixa de memórias, sem vida própria, que se valem os alunos para responder às questões propostas pelo professor numa prova. Se a memória não estiver lá, ele receberá uma nota má. São essas as memórias que os neurologistas testam para ver se uma pessoa está sofrendo do mal de Alzheimer. O médico, como quem não quer nada, vai discretamente fazendo perguntas sobre a cidade onde se nasceu, o nome dos pais, onde moram os filhos. Se a pessoa não souber responder, é porque sua caixa de memórias está vazia. Essas memórias são muito importantes. Sem elas, não poderíamos nos virar na vida. Estaríamos sempre perdidos. As memórias com vida própria, ao contrário, não ficam quietas dentro de uma caixa. São como pássaros em voo. Vão para onde querem. E podemos chamá-las, que elas não vêm. Só vêm quando querem. Moram em nós, mas não nos pertencem. O seu aparecimento é sempre uma surpresa. É que nem suspeitávamos que estivessem vivas. A gente vai calmamente andando pela rua e, de repente, um cheiro de pão. E nos lembramos da mãe assando pães na cozinha. Viajando, olhando a paisagem com o pensamento perdido, vemos um rio. E a alma começa a recitar: o Tejo é mais belo que o rio da minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio da minha aldeia, porque o Tejo não é o rio da minha aldeia. E nos lembramos então do riachinho em que brincávamos quando crianças. Uma leitora enviou-me um e-mail em inglês. Desculpou-se, é egípcia, vive no Brasil, entende bem o português, mas tem dificuldades em se expressar. Disse-me que gostava das coisas que escrevo. Escreveu-me para dizer que uma palavra, uma única palavra que eu havia escrito, a apunhalara. Numa crônica que eu escrevera para minhas netas, contando como era a vida na roça, eu disse que não havia eletricidade. Portanto, não havia geladeira. A comida era guardada num armário de tela chamado guarda-comida. Essa foi a palavra que a apunhalou. Como é que uma palavra tão banal pode apunhalar? Não foi a palavra, foi a lembrança. Ela já havia se esquecido de que essa palavra existia. Aí, quando ela leu, um passado longínquo retornou. Ela se viu menina na cozinha de sua casa no Cairo. Lá havia um guarda-comida. Alma é o nome do lugar onde se encontram esses pedaços perdidos de nós mesmos. São partes do nosso corpo, como as pernas, os braços, o coração, circulam em nosso sangue, estão misturadas com os nossos músculos. Quando elas aparecem, o corpo se comove, ri, chora. Para que servem elas? Para nada. Não são ferramentas, não podem ser usadas, são inúteis. Elas aparecem por causa da saudade. A alma é movida à saudade. A alma não tem o menor interesse no futuro. A saudade é uma coisa que fica andando pelo tempo passado, à procura dos pedaços de nós mesmos que se perderam. Minha amiga querida, Maria Antônia de Oliveira, escreveu: a vida se retrata no tempo formando um vitral, de desenho sempre incompleto, de cores variadas, brilhantes quando passa o sol. Pedradas ao acaso, acontece de partir pedaços, ficando buracos, irreversíveis. Os cacos se perdem por aí.
Às vezes eu encontro cacos de vida que foram meus, que foram vivos. Examino-os atentamente, tentando lembrar de que resto faziam parte. Já achei caco pequeno e amarelinho que ressuscitou de mentira, um velho amigo. Achei outro pontudo e azul que trouxe em nuvens um beijo antigo. Houve um caco vermelho que muito me fez chorar, sem que eu lembrasse de onde me pertencera. É com esses cacos de memória, pedaços de nós mesmos, que se escrevem romances, histórias infantis, poesia, lendas, mitos religiosos, utopia. Nietzsche dizia que só amava os livros escritos com essas memórias, escritos com sangue. E Guimarães Rosa dizia a seus leitores que para ser-se escritor é preciso conhecer a alquimia do sangue e do coração humano. Ler um livro escrito com sangue é participar de um ritual antropofágico, é uma celebração eucarística. Quando eu contava uma história para minha filha pequena, ela me perguntava: Papai, essa história aconteceu mesmo? Traduzindo em linguagem de adulto, essas memórias são memórias de coisas que aconteceram ou são invenções? Eu ficava quieto, sem saber o que dizer. A explicação seria: não aconteceu nunca, para que aconteça sempre. O corpo se alimenta do que não existe. Temos saudade do que nunca aconteceu. É muito fácil contar o passado usando as memórias sem vida própria. É só coletar os fatos e organizá-los numa ordem temporal e espacial. É assim que se escreve a história. Mas é muito difícil contar as memórias com vida própria. Mia Couto, escritor angolano, sabe disso. Eis o que escreveu: o que Dona Luarmina me solicita são exatas memórias. E isso é o que eu menos quero. Não é que me faltem lembranças. Estão espalhadas em toda a minha substância. Meu corpo foi se tornando um cemitério de tempo. Parece um desses bosques sagrados, onde enterramos nossos mortos. As coisas se complicam quando é um velho contando histórias de sua infância. A saudade mistura tudo. A saudade não conhece o tempo. Não sabe o que é antes nem depois. Tudo é presente. A lembrança pura não tem data, tem uma estação. Que sol ou que vento fazia nesse dia memorável, o devaneio não conta histórias. Aí vem a confusão. O escritor duvida de suas lembranças e pergunta como Adélia Prado: houve esta vida ou inventei? Se a Adélia dirigisse a mim a sua pergunta acerca das coisas que eu conto, eu responderia: se essa vida não houve, quando a escrevo, fica havendo.